primeiro tipo que a gente vai estudar agora é espelhos planos. O espelho plano nada mais é do que o vidro com uma camada fina de prata ou alumínio atrás. Então o que faz a reflexão é o metal que está atrás do vidro. Então, as leis da reflexão. Se a gente pegar um espelho e incidir um raio de luz nele, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Essa é a segunda lei da reflexão. E tanto o raio de incidência quanto o raio refletido e essa reta que é perpendicular ao espelho estão no mesmo plano. Essa é a primeira lei da reflexão. Então, o raio de incidência, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. Tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão em relação ao normal são iguais. Então, para a gente formar uma imagem, a gente precisa fazer o que? A gente pega os raios de luz que atingem no espelho, a gente reflete ele com o mesmo ângulo, e se a gente fizer um prolongamento, a gente consegue encontrar onde vai estar a imagem do espelho. Sempre no espelho plano, a distância do objeto em relação ao espelho e a distância da imagem em relação ao espelho vai ser a mesma. E o objeto vai ser sempre do mesmo tamanho da imagem. Aqui a gente está falando para um ponto material. Mas se o objeto for extenso, a gente liga as extremidades dele para formar a imagem. Lembrando que sempre com as mesmas distâncias e o mesmo tamanho. Então aqui a gente consegue ver qual o tamanho do espelho mínimo que a gente precisa ter para conseguir enxergar nosso corpo inteiro. Então a gente liga os pontos do observador até as extremidades do objeto. A gente coloca as mesmas distâncias entre o objeto e a imagem e a gente forma um triângulo. Então, formando um triângulo, a gente consegue fazer semelhança de triângulo, ou seja, x sobre d é a mesma coisa que h sobre 2d. Então, esse triângulo grande, a gente pode fazer uma semelhança com esse triângulo pequeno. Então, x é o tamanho do espelho, d é a distância entre a pessoa e o espelho, e h é o tamanho da imagem e o tamanho da pessoa. E h dividido por 2t, porque o triângulo grande é 2 vezes a distância. Então, o tamanho do espelho tem que ser a metade do tamanho da pessoa. Então, se a pessoa tiver 1,80 m, o tamanho do espelho mínimo para ela conseguir se enxergar é 90 centímetros. Agora, se a gente manter o objeto parado em um lugar e a gente mover o espelho a uma determinada distância, a distância entre o objeto e o espelho vai aumentar essa mesma distância. No caso aqui, a gente tem um objeto distante x metros do espelho e a imagem também vai se formar x metros do espelho. Se a gente move o espelho uma distância d, o objeto vai ficar x mais d do espelho e a imagem vai ficar x mais d do espelho. Então, isso daqui é translação de um espelho, ou seja, a gente move o espelho a uma determinada distância e a imagem vai se formar a distância que ela estava mais a distância que a gente moveu o espelho. Agora, se a gente rotacionar o espelho, vamos supor que a gente segura o espelho aqui e começa a descer ele. Então, aqui a gente tem um espelho plano. Então, a imagem tem um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Então, se a gente mover o espelho para baixo a um ângulo alfa, a gente vem com o raio de incidência e o raio de reflexão. A diferença é que se a gente move um ângulo em alfa, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vai ser deslocado em 2 alfa, ou seja, é o dobro do ângulo com que a gente moveu o espelho. Então, o beta, que é o ângulo o tanto que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão foram movidos, é 2 vezes o ângulo que a gente rotacionou o espelho. E agora a gente vai fazer uma associação de espelho. Imagina que a gente coloca 2 espelhos, um de frente com o outro. Então, para a gente saber o número de imagens que vão se formar, a gente pega 360 graus, divide pelo ângulo entre os espelhos e subtrai 1.
Então, se o número de imagens for ímpar, qualquer lugar que a gente colocar o objeto entre os espelhos, o número de imagens vai ser o mesmo. Agora, se o número de imagens for par, ele só vai valer se o objeto estiver no plano bissetor. O que é plano bissetor? O plano que corta o ângulo ao meio. Então a gente pega, imagina que a gente pega e coloca um plano aqui, ele corta o ângulo ao meio. O objeto, o N só vai ser verdadeiro se o objeto estiver nesse plano. E se N não for um número inteiro, a gente aumenta ele para o número inteiro que está logo acima dele. E se os espelhos estiverem paralelos, teoricamente, isso daqui, o ângulo seria zero, porque os espelhos estão paralelos, a gente teria um número infinito de imagens. Só que como a gente tem perda dos raios luminosos, acaba não sendo infinito, mas teoricamente seria infinito o número de imagens. Tudo bem? Deu para entender espelhos planos?